Tá gravando. Cassiana, o pessoal pediu, eu sei que você fala muito. Ah, o Wonder. Tá dando eco no Wonder, peraí. O pessoal fala muito de cromatografia. Pronto, tá aqui você, tá aqui. O pessoal fala muito de cromatografia, falamos hoje na aula de pirólise com CGMS, GCMS. E você usa, qual a sua opinião da aplicação de cromatografia na área de microplástico? Para você, por que isso é importante? Bom, eu tenho que dizer que a gente ainda não trabalhou com GC pirólise nas nossas pesquisas ainda, né? Então, tudo que eu sei é Você tem? teórico. Então, a gente fez alguns testes, né, uma das meninas foi fazer um teste recentemente, mas a gente ainda não usou, a gente discute bem, né, participo de trabalhos de bancas que acabam usando, mas a gente, na prática, a gente ainda não fez. Então, que a nossa experiência é teórica mesmo, com essa questão dos microplásticos. A ideia é que a gente busque por informações que são complementares a que as técnicas, por exemplo, microscopia ou FTIR, por exemplo, Raman, podem trazer, principalmente na questão da composição, presença de aditivos ou de contaminantes sorvidos, etc. Quais são as informações que a gente consegue tirar de uma análise por cromatografia, né, assim. Então, não sei se tem perguntas pontuais aí que a gente possa direcionar, para. Bom, você deve estar mostrando aí todas as técnicas, né, Capi? Eu acho que. Não, mas eu acho que o importante de destacar é que não tem uma única técnica que funcione para tudo. Então, vai depender muito da pesquisa que a pessoa está fazendo, qual o interesse, a hipótese que a pessoa está testando, e aí sim a escolha, né, da melhor técnica. A gente tem que falar que muitas vezes a gente usa o que tem disponível no laboratório. E aí, esse reverso, a gente acaba entendendo que a gente vai buscar as hipóteses que possam ser respondidas usando os equipamentos que estão à nossa disposição. Mas esse link, a gente precisa sempre pensar em que tipo de resposta a gente está querendo buscar, né, com relação a isso. Você está mutado, fala aí, Capi. Não sei se tem alguma pergunta pontual com relação, ou dúvida pontual com relação ao GC pirólise que o Capi ainda não tenha falado, que de repente eu possa complementar. Eu falei hoje, mas falei bem a passar. Eles pediram para eu falar de alguns artigos, eu vou preparar ainda, vou mandar no vídeo Eu depois. acho que é bem interessante. A gente tem experiência com cromatografia líquida, em geral, que a gente tem usado muito no laboratório. Isso a gente usa direto. A cromatografia gasosa para microplástico, a gente acabou ainda não usando, né? A Bárbara, você tinha uma pergunta, Bárbara? Pode falar. Aqui no laboratório a gente tem também a cromatografia tanto a gasosa quanto a líquida, só que a gente também nunca usou para microplástico, eu nem sabia da possibilidade, na verdade, né? E aí eu achei muito legal, a gente usa mais para matéria orgânica, algas, solo, né? Mas enfim, eu queria saber o quanto... Depende muito do que você do tipo de detector que você tem no seu equipamento. Não é toda cromatografia líquida e toda cromatografia gasosa que a gente pode usar para análise de microplásticos. Então, mas é bastante útil, né? Pode falar. Vou procurar isso direitinho para ver a especificação do meu lá do laboratório, né? Sim. Mas na possibilidade de usar ele, né? Eu queria saber como que vocês fazem para, por exemplo, eu trabalho com microplástico de tanto amostra degradada em ambiente controlado, quanto a amostra de natureza, né? Que eu também pego e degrado na natureza. E essas amostras da natureza, elas são muito mais não uniformes. E existe algum tipo de preocupação ao usar ela para cromatografia? Se existe um resultado que não vai ficar tão bom por ela ser uma não sei explicar, sabe? Tipo, não ser heterogênea, bonitinha, que nem uma de laboratório, sabe? Entendi a sua pergunta. No caso, a gente está falando para análise de microplástico, a gente vai usar cromatografia gasosa acoplada a um pirolizador.
Esse pirolizador vai queimar, vamos pensar assim de uma forma bem simples de falar, né? Ele queima a sua amostra. Então, do processo de combustão, de queima, a gente consegue detectar o que tem nessa amostra. Então, não importa se a amostra é uma amostra, um pellet novo, uma amostra coletada no ambiente, se ela tem coisas sorvidas nela, por exemplo, porque está, né, sofrendo o processo de degradação pelo intemperismo. Então, isso a gente é uma análise que a gente faz e que não deveria afetar para este processo, né? Então, é importante colocar desse jeito. A gente usa a cromatografia líquida nos nossos experimentos com microplástico, mas pensando nas questões de sorção, de aditivos, né, da presença de aditivos. Então, a gente não está olhando o microplástico em si, mas o que é que vem junto com ele. E aí a gente pode usar a cromatografia líquida, e aí sim a gente tem todo, né, uma preocupação aí para que tipo de amostra eu estou injetando dentro do cromatógrafo. Daí acaba sendo diferente, né, para não dar interferência, etc. Então, são duas coisas diferentes aí que precisam ser consideradas, dependendo do escopo do estudo mesmo. Entendi, obrigada. Imagina. Ó, a Ellen fez uma pergunta aqui, não sei se ela já passou também. Como é possível transpor a amostra para o equipamento, considerando que o processo de análise é depois da filtração? Ellen, quer explicar melhor a pergunta? Sim, porque, por exemplo, quando a gente faz uma amostragem, né, seja em água, em ar, a gente faz o processo de degradação, de densidade, depois passa por um filtro. Aí a questão é que no pirolizador, né, você faz com a transposição, você faz com amostras de sólido. E muitas das vezes não tem como você pinçar a amostra, né, microplástico, para colocar ele no equipamento, né, no tubinho do pirolizador. Aí pensa mais ou menos como funciona, se pega o filtro por inteiro, coloca um pedaço do filtro. Eu acho que deveria evitar o filtro, né? Cadê? A Mari está aí, que foi usar o pirolizador recentemente, quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para complementar? Na verdade, a gente tem que te descontar, né, o máximo que puder do que não é a nossa amostra, nesse caso, o filtro, né? Mas, de fato, essa é uma pergunta que eu não, na prática, eu não saberia colocar. Você não coloca a sua amostra direto no equipamento, nesse caso, porque é muito pequena, é isso? Por causa do tamanho? Porque no pirolizador, né, daqui, você coloca a amostra em forma sólida. Uhum. Aí quando é em pellet, por exemplo, que é a amostra de análise que a gente vai fazer a curva de calibração, por exemplo, é mais fácil. Mas quando se trata de uma amostra real, transpor essa amostra para o equipamento é um empecilho. De fato, deve ser. Não saberia responder, porque eu nunca fui para um equipamento desse fazer esse tipo de análise na prática. É um detalhe bastante importante, mas que eu não... Pode falar, Mari, complementa aí, por favor, você que usou esse recente. Mari, pode falar, tá com o microfone aí? Tá. Pronto. Não estamos te ouvindo, Mari. Agora está. Oi? Agora não. Agora Show. sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Então, a gente fez um teste, na verdade, só com o pirolizador, mas aí a gente pegou microplástico que a gente já sabia o que era pellet mesmo moído, e a gente coloca dentro de um insert, tipo um insert, assim, é um tubinho de vidro, né, bem pequenininho, e aí esse insert vai dentro do injetor do GC. E aí a gente queima ele lá e, tipo, o que a gente viu nesse teste foi que esse injetor, né, que a gente chama de liner, né, onde a amostra é volatilizada, né, ele ficou, tipo, bem preto, assim. Daí eu acho que até o professor, que é quem cuida do GC, ficou bem surpreso. Ele falou, nossa, mas aí a gente tem que ou trocar o liner ou então limpar o liner a cada injeção que a gente faz, porque fica bem sujo, assim, né? Porque ele queima, né? Então ele ficou bem preto, assim, e ele ficou até surpreso. Mas foi um teste, assim, a gente só fez isso uma vez só. Não sei se a Karen quer complementar com alguma coisa, que ela também estava junto. Não sei se tem mais alguém aqui no grupo que já trabalha com pirolizador que possa trazer essas informações, porque, na verdade,
é um operacional que a gente precisa prever, né? Na hora que a gente está, como é que fala? Planejando o uso ou um projeto que vai depender de um pirolizador ou etc, né? Às vezes são questões de prática que a gente não vê nos livros com facilidade, ou nos artigos muito menos, né? Ô, Cassiana, aqui no chat, o Raoni perguntou, fala um pouco sobre como vocês realizam coleta de amostras ambientais. Eu lembro que você reclama muito de força. É pesado. E a Jéssica fez uma pergunta, Jéssica Estival, aluna do Marquinho, lá do FPR. Oi, Jéssica, bem-vinda aí. Vamos começar a fazer coleta nas próximas semanas. Aí ela pediu tudo. Poderia nos dar um resumo de como vocês fazem as coletas, processamento das amostras e caracterização das amostras no seu laboratório? Aí é tudo, né? É tudo, é o nosso protocolo, né, de análise. Mas a pergunta é boa, eu acho que assim, sim. A questão da amostragem, ela é bastante importante. É outra coisa operacional que muitas vezes não fica escrito nos livros ou nos artigos e que a gente precisa considerar. A hora que a gente for fazer um design experimental, a hora que a gente vai projetar quanto que uma amostra faz. Então, por exemplo, o nosso grupo sempre tem uma experiência de muitos e muitos anos com amostragem de contaminantes emergentes. Você vai para um rio qualquer, joga um balde uma vez, enche um frasco e ele está pronto para levar para análise no laboratório. O problema é a acessibilidade para os pontos de amostragem, etc. Mas quando a gente pensa na questão dos microplásticos, aí as perguntas já são um pouco diferentes. Bom, para a amostragem de compostos orgânicos, como essa que eu acabei de dizer, ela é relativamente rápida, né? Você fica em cada ponto de coleta 10 minutos no máximo, 15, vamos pensar assim. Isso quer dizer que você pode entrar numa ponte que pode ser mais movimentada, você pode até parar um trânsito se for preciso, porque você vai ficar lá rapidinho e já sai. Quando você vai fazer microplástico, às vezes você fica num ponto de amostragem quase que 1 hora, dependendo do volume que você quer amostrar ou mais. Então, isso é uma coisa que precisa considerar. Se para outras amostragens você consegue fazer 10 pontos num dia, para microplástico, dependendo de como você vai fazer, você faz 2, 3 e já está de bom tamanho. Então, bom, o que a gente precisa considerar? No caso de amostragem em rio, por exemplo, a gente precisa considerar a vazão do rio, o tamanho do rio. Porque se o rio é um rio muito raso ou muito pequeno, você vai precisar coletar de balde, que é esse primeiro, que é o que a gente sempre acaba falando, que é, né, assim, o mais chato, vamos pensar assim. Porque você vai jogar um balde de 10 litros e vai puxar esse balde. Se a ponte for alta, é o tamanho da sua força, né, proporcional. Não é fácil você subir um balde 10 vezes, 20 vezes, e assim, a gente sabe que para amostragem de microplástico, a gente precisa coletar volume, grandes volumes, diferente de outras amostragens que às vezes 1 ou 2 litros já é suficiente. Então, por exemplo, hoje no laboratório, a gente tem feito, quando usa balde, a gente tem padronizado 200 litros de amostra. 200 litros de amostra é mais ou menos, na prática, jogar o balde umas 22, 23 vezes, às vezes um pouquinho mais, se você for eficiente ali na subida de balde, para deixar subir com o balde cheio, ou quase cheio. Cansa, né? Assim, tipo, subir, né? Você não consegue sair dali e já ir para um outro ponto. A gente faz, né? Mas é realmente bastante. Normalmente a gente vai em grupo para fazer esse tipo de amostragem. Principalmente se é mulher, né? Tem os mais fortinhos, já aconteceu, né? Eu já relatei alguns casos, assim, de gente que vai lá e coleta de boa, mas para a maioria das pessoas não é algo trivial. Daí, quando é rio ainda, a gente tem a opção da rede. O caso de usar a rede acaba sendo mais fácil, embora você tenha que ficar lá com a rede armada por um determinado tempo. Então, hoje, por exemplo, com a rede que a gente tem, a gente arma a rede e deixa ela lá por 5 minutos, calcula a vazão usando um fluxômetro, e depois sobe a rede, né? O volume coletado com rede ele é maior do que o coletado por balde,
né? Pensando principalmente no mesmo tempo. O balde demora bem mais do que 5 minutos para coletar 200 litros. A questão da rede tem alguns percalços, que é justamente a questão de que se o rio que você está mostrando é capaz de deixar a rede armada, porque a rede ela precisa ficar armada para poder fazer uma boa amostragem, e o fluxômetro precisa rodar. Então, também já aconteceu da gente amostrar em alguns rios, eu não sei se o Vinícius está aqui, mas na última amostragem dele, por exemplo, a gente foi num rio que era muito poluído, e a rede até armou, mas ele fica tão denso, por conta da poluição, da carga, né, do esgoto que está passando nele, que a rede arma, mas ela não fica bonitona quando, igual a gente joga num rio mais saudável, por exemplo, que ela arma e fica lá. E o fluxômetro, às vezes, não roda como deveria, por conta justamente da densidade, aí vamos pensar, né, da sujeira que tem no rio. E aí acaba que a amostragem de rede já não é muito eficiente, ou não é a mais recomendada para esse tipo de rio, principalmente quando ele está bem mais concentrado aí com a sua matéria orgânica, etc. E depois, quando a gente vai pensar em rio ou lago, grandes reservatórios, a gente tem a questão do barco, né, da amostragem com barco, e aí tem outro, eu particularmente não amostrei nenhuma vez com barco ainda, mas as nossas discussões nos mostraram que também, né, precisa ter um suporte, uma infraestrutura do barco para poder segurar a rede pelo tempo que a gente está deixando ela armada, o que também exige uma certa força aí. Por isso que normalmente a gente tem usado no nosso grupo ou com o nosso grupo de trabalho aí mais ou menos 5 minutos de rede armada e calcula o volume aí pela velocidade do barco e etc, né, dimensão da rede e etc. Então, assim, e além disso, ainda tem mais uma que eu esqueci de falar, que é o bombeamento. Então, seria o menos cansativo, talvez, né, você joga a bomba e puxa, né, litros, volumes grandes, né, e todas essas, além da questão do que cansa mais, ou o que dá para ter acesso, porque às vezes, por exemplo, para a bomba, você precisa que o carro esteja próximo do ponto de amostragem para você ligar, ou então ter uma bateria e etc., o seu aparato de coleta aí precisa estar adequado para aquele ponto de amostragem. Então, às vezes o ponto não responde, né, ao que você tem aí de aparato, esse match precisa ser dado aí na hora de escolher a melhor ferramenta de amostragem. E quando você está amostrando, é esse cuidado para saber se você quer amostrar profundidade ou superficial, e usar desses aparatos todos, né, da melhor maneira possível para você fazer uma amostragem representativa da onde é que você quer amostrar. Então, mais ou menos, teve uma experiência que nós fizemos uma vez, foi que a gente foi coletar de balde, de rede e de bomba no mesmo rio, no mesmo tempo. E, por exemplo, a amostra coletada por bombeamento foi a que menos apresentou microplástico. Então, não sei se é por conta do tamanho da tubulação, se a gente deixou ela um pouco mais imersa, enfim. Mas tudo isso precisa ser, de novo, né, padronizado, para depois, quando a gente tiver o resultado, a gente voltar para trás e poder olhar se aquele resultado de fato condiz com o que a gente encontrou lá no ambiente. E não tem a melhor ou uma única, tem aquela que se adequa ao local de amostragem que você está fazendo. E isso tem que ser talvez o mais importante nas tomadas de decisões mesmo, né? Eu quero ir de barco, mas nem entra barco onde eu quero entrar. Eu quero, né? Eu vou de balde, né? Assim, tipo, mas, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. A Jéssica levantou a mão. Pode falar, vou deixar a Jéssica passar na minha frente, porque aí eu pergunto para a Cassiana depois qualquer coisa. Jéssica, não estamos te ouvindo bem. Bom dia, professora Cassiana. Bom dia, Jéssica. Sim. Então, eu e o Marco, a gente vai começar a fazer... Conhece o professor Marco Tadeu Grassi, né? Uhum. Nós vamos começar a fazer coleta em algumas semanas. Então, eu fiz uma visita exploratória nos pontos que eu quero fazer a coleta para ver que tipo de amostragem eu iria realizar.
que se eu chegasse lá do nada com a rede e não desse certo, ia ser muito ruim. Uhum. Que a gente queria usar a rede e usar o fluxômetro que a gente tem. Só que eu fui lá e verifiquei que a rede não arma e o fluxômetro não roda. Aí eu fiz uma amostragem, tipo, como se fosse exploratória, né? Uhum. Com o balde, joguei 20 vezes. Aí meu namorado que fez a parte pesada, jogou 20 vezes o balde e fizemos uma coleta, porque eu queria fazer uns testes com essa amostra para verificar qual procedimento eu vou usar, né? Por isso que eu estava Sim. perguntando sobre todo o procedimento. Provavelmente vocês estão usando o procedimento que é o protocolo do INCT? Isso, é esse mesmo. É esse mesmo. E a questão da amostragem já foi uma discussão bem grande entre o nosso grupo no INCT, justamente por conta disso. E no fim, a nossa conclusão maior é que é isso. Dependendo do ponto de amostragem, você escolhe um tipo de Tem o que amostragem. fazer, né? Não tem muito o que fazer. Agora, se você está usando o nosso fluxômetro, ou o fluxômetro que a gente. Esse fluxômetro Compraram. ele pode não rodar, não por causa do rio, mas às vezes ele está dando uns probleminhas. Então, isso é uma coisa Sim, também para considerar. Mas é. aí, no seu caso, se a rede já não arma, daí a Não. opção é balde mesmo e levar o namorado sempre. Eu até Sim. brinco que uma vez eu levei o meu e ele coletou de boa. A Mari estava junto, ele nem reclamou. Enquanto que tem várias pessoas que vão coletar, e eu falo que assim, a gente precisa arrumar uns namorados mais fortinhos. Então, Sim. quem quer trabalhar com microplástico, entendeu? E daí Ele não fazer reclama. encantar o assunto e falar, vamos, porque é muito legal coletar microplástico. Outra dúvida que eu tô, você com o balde, vocês fazem triplicata? Não, uma amostra Não? acho que tinha uma aqui que perguntou também sobre a triplicata. A gente chegou a coletar de rede em triplicata, né? Tá. Na mesma amostra, no mesmo local, coletar 3 vezes. Isso é uma coisa que assim, vai depender muito do design experimental e das possibilidades que você tem. Né? Então, no nosso caso, tinham várias amostras, a gente optou por coletar uma amostra em cada ponto. Um dia nós fomos lá e coletamos 3 amostras, né, para justamente entender se havia variação entre elas e etc. Nessa questão da triplicata, né? Mas não, nós não acho que pelo menos nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, eu não sei se o Vinícius está aí, no trabalho do Vinícius que a gente tem coletado mais campo, a gente não tem feito triplicata. Para nenhum dos casos, nem com a rede, nem com o balde. Nem com a rede, nem com o balde. A gente fez só nas primeiras vezes para testar essa variação, como é que ela seria. E acho que a gente entendeu. Não é necessário, então. No nosso caso, não foi, mas justamente isso é uma coisa que vocês precisam decidir no início e depois replicar para o resto, entendeu? Tudo bem. É porque a gente tem que pensar em todo o processo. Que tipo de análise você está fazendo, o tempo que gasta na digestão, na identificação depois do seu filtro e etc. Então, assim, vale a pena fazer triplicata e depois analisar 1/3 do seu filtro? Ou vale a pena fazer uma amostra só e analisar o filtro inteiro depois? Né, assim, como que você vai buscar essa representatividade em questão, considerando suas etapas inteiras de análise, desde a amostragem até o resultado final? Porque depois do resultado final você vai falar assim, como é que a gente publica isso? No rio tal, no ponto tal, tinha esse perfil de contaminação, né? Tinham esses plásticos, dessas cores, desses tamanhos, dessas formas, e etc. Então, tendo esse perfil, esse resultado, ele vai ser representativo de que forma? Precisa fazer triplicata de amostragem, ou é melhor a gente analisar a maior quantidade, o maior espectro do filtro que a gente tiver quando a gente vai fazer um Raman, um FTR ou uma outra análise? Então, acho que é uma coisa que precisa pensar na metodologia completa. Tá bom, obrigada, professora. Imagina. A gente ainda vai se falar bastante, então, Jéssica. Acho que sim. Castiana, antes de passar a pergunta do Imise, eu tenho uma pergunta. Quando você puxa o balde, esse balde chacoalha? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando você está tirando, quando você pega o balde, porque a rede fica lá, parada, idealmente, né? Recebendo microplástico de flutuância positiva e um pouquinho do que fica embaixo. Isso. Quando você joga o balde,
você joga o balde, né? Ele É. pega de baixo, pega de cima, ele vai pegar de cima quando ele vai para cima, né? Então ele privilegia mais o bulk da água do que a superfície, não é? É. E aí, quando ele É está porque você subindo, pega ele na região de mistura ali, né, ainda. Porque na ainda região de tá. mistura. É. Tá. Quando você sobe ele, o balde está cheio, porque eu fico pensando, pegou ali, aí está subindo. Aí, os que estão fortes, os que são positivamente flutuantes, os muito flutuantes, eles estão ali em cima. Se ele ficar chacoalhando, você não está perdendo esses caras preferencialmente? Se ele chacoalhar e ficar caindo para fora? Perdi a Cassiana. Perdi todo mundo. Eu não estou mais aqui. Ninguém? Oi, prof. Tá sim, prof. Estamos te ouvindo, professor. Já perdeu. Já perdeu. Eu escutei. Perdemos a Cassiana. Cassiana? Voltou. Voltei, não voltei? Ah, Voltei. Desculpa. Caiu aqui a reunião. você ouviu minha pergunta? Eu ouvi uma parte dela e o que eu queria falar é o que é isso? Você joga o balde, na hora que tá subindo o balde, já perdeu os microplásticos que ficaram na superfície, é isso? Essa é a minha dúvida. Se chacoalha. Se chacoalhar muito, você vai perder, né? Porque se ele tá ali, principalmente os flutuantes, é que tudo é muito rápido. O que a gente normalmente faz é subir o balde devagar para evitar perdas e para conseguir subir o máximo de volumes possível para não precisar jogar ele mais vezes, né? Então, essa subida, ela realmente o ideal seria que ela que ela fosse feita de forma controlada, assim, mas às vezes, por exemplo, tá ventando muito, a ponte é alta, o rio tá bem agitado, então tudo isso, na prática, às vezes você não consegue evitar algumas situações aí, vamos pensar assim, né? Tá. Legal. E o Imis fez uma pergunta, mas Imis, eu já vou passar a sua pergunta, eu só vou manter aqui o lance do balde aqui. Aqui tem a pergunta da Marielle. Em rios com muito material em suspensão, você indica qual metodologia? Nesse contexto, eu queria adicionar a pergunta da Marielle, se você já viu alguém que fez assim, ó, parei nesse ponto, joguei balde, joguei rede X, rede Y, para comparar no mesmo sistema diferentes coletas? Foi o que a gente fez. A gente fez, não sei se alguns conhecem, é no rio Piracicaba, que é um rio grande, né? Assim, então a rede arma tranquilo e etc. A gente fez essa comparação. O problema de rios com material suspenso vai depender do match da rede, que às vezes pode entupir. E aí tem aquele problema de não reter muito microplástico, porque a rede vai entupindo e a água vai saindo para fora da rede, né? Aquela coisa que a gente também precisa evitar. Daí o melhor seria o balde. Então, eu acho que o mais importante é, quando definir um estudo, fazer tudo com a mesma amostragem. Já aconteceu esse projeto que a gente está desenvolvendo. Eu posso coletar tal ponto de balde, tal ponto de rede? Não. Ou coleta tudo de balde ou coleta tudo de rede. Porque senão os resultados não são comparáveis nesse sentido, né? Que eu acho que isso é importante de considerar. Show. Ó, deixa eu dar uma paradinha, porque tô com medo de esquecer o Imise aqui. Imise, ele falou que está tendo problema peneirando polipropileno com 300 micrômetros e peneiras mais pequenas, desde que o material não está completamente em pó. Eu aqueci ele na estufa, mas ele ainda está compactado. Você tem algumas dicas para peneirar o PP? Nossa, qual é o tamanho que está o seu PP? 300 micrômetros. Ele está falando, I am having trouble sieving polypropylene with 300 micrometers and smaller sieves. Eu entendo que o smaller é para os sieves. Então, acho que ele está pegando a peneira de 300 micrômetros e peneiras menores. Talvez ele tenha uma torre de peneira aí. Eu chutaria ele usar água. Se está compactado pela eletrostática, eu gosto de molhar tudo, por mais que esteja pristino, vai com chuveirinho. Pega um chuveirinho, de chuveiro mesmo, eu adaptei na minha torneira, e fui jogando. Não deixa acumular.
e na parte de baixo você vai perder. Se você deixar 25 micrômetros embaixo, a água não passa. 25, 50, periga a água não passar. Então, deixa 100 micrômetros como seu limite, põe uma meia calça no fim, para não jogar, para diminuir o número de microplástico que você joga fora, ou uma peneirona com algodão, alguma coisa assim, só para não perder muito microplástico para o ambiente, e lava. Se for compacto por eletrostática, fazer na água e depois secar ajuda. Depois dá um toque aí, Misi, se respondeu sua pergunta. Isso. Marielle... Voltei, desculpa, vou entrar aqui com 4G, que acho que fica mais fácil. Tá. Ó, tem mais pergunta aqui. Emanuele, quer falar? Acho que é sobre balde ainda. Oi, sim, bom dia. Queria falar um pouquinho do meu planejamento inicial. Alô? Estão me ouvindo? Pode falar. Sim. Uhum. Vou aqui. Eu vou fazer uma caracterização em vários lugares, né? Então, vai ser em estuário, no Amapá. Aí vai ter 2 estuários, incluindo uma parte do estuário do Rio Amazonas e uma ilha, que é a ilha de Maracá. Aí você falou, e surgiu uma dúvida. Você disse que é melhor fazer 2 amostragens em um rio do que fazer várias amostragens. E aí, inicialmente, a gente havia pensado em fazer em alguns estuários 11 pontos de coleta para poder caracterizar todo o estuário, porque além de microplástico, a gente vai fazer outros tipos de análise, tanto de sedimento como de água, né? Então, de água, a gente sempre trabalhou assim, de água e sedimento. Faz para verificar onde é o lugar que tem mais deposição, né? Onde é que tem mais nutrientes, e aí a gente está incluindo a parte de microplástico nesse projeto, nessas amostragens. E aí eu pergunto para você, qual seria assim um critério para vocês utilizar, para vocês decidirem a quantidade de pontos que vocês vão realizar em um rio, por exemplo? No meu caso, eu quero fazer 11 pontos em um estuário de 25 quilômetros, por exemplo. Essa parte vai muito do seu design. Se você já tem esse desenho pronto e tem outras análises que precisam desses... Não tem um padrão, assim, ó, uma amostragem a cada 2 quilômetros. O que a gente tenta buscar é isso, assim, pelo fato da amostragem de microplástico se mostrar mais laboriosa do que a amostragem para outros tipos de análise que a gente já vinha sendo feita, o que a gente repensa a quantidade de amostragem que a gente precisa fazer dos pontos. Se tem capacidade para fazer todos eles, ok. Um outro fator importante que eu acho que é importante é o que é que tem entre esses 11, cada um desses 11 locais de amostragem, que pudesse interferir e fazer com que um ponto anterior, o ponto 2, fosse diferente do ponto 3. Ou o ponto 3 fosse diferente do ponto 4. Então, fazer uma análise de uso e ocupação ou influências que estão chegando no seu rio, por exemplo, ou no seu estuário, que possa justificar um ponto, uma amostragem antes e uma depois, por exemplo. Daí, se isso já está desenhado e garante, mas então já está pensado, por isso eu tenho 11 pontos. E aí não tem muito o que fazer. Então, assim, por exemplo, a gente quer aproveitar porque a gente está fazendo várias coisas, né? Várias coisas. Várias análises na mesma amostragem, a gente tem 11 pontos de amostragem. Mas que para microplástico, eu não preciso dos 11 pontos, eu preciso de 3 deles, porque eu vou coletar antes, depois da influência de uma cidade ou de um outro rio, né? E depois, né? Então, assim, essa representatividade que a gente precisa analisar. Por isso que eu falo, porque às vezes, porque acaba sendo mais laborioso toda essa análise de microplástico, isso precisa ser revisto. Para qualquer amostragem, hoje em dia, né, por mais fácil que seja, a gente sabe que tem um trabalho de laboratório. Eu trabalho com vários colegas nesse sentido. Eu vou para campo, vou coletar isso, posso mandar uma amostra para você? Parece que uma amostra a mais parece ser simples,
mas na verdade tem várias coisas incluídas. E aí, quando a gente analisa, a gente fala assim, precisava ter coletado tudo isso, né, para esse tipo de análise? Às vezes você vai precisar visitar todos os seus 11 pontos, mas não necessariamente você precisa fazer as mesmas análises ou todas as suas análises nos 11 pontos. E aí, mas será que não vai falhar? Não, vai com base na sua justificativa do estudo do local mesmo, né? E eu acho que um exercício que nós, da academia, precisamos saber fazer bem é mostrar para o leitor, quando está vendo um artigo ou a sua tese, a importância dos pontos amostrais. Porque, às vezes, a gente só joga um mapa lá e você olha e fala, tá bom, ele marcou esse ponto, nossa, esse trabalho fez mais detalhado, ele fez 11 pontos em 25 quilômetros. Aí você joga um mapa lá, fica todo pintadinho. Ok, tem a sua relevância, né, no detalhamento, mas a gente tem que saber justificar e mostrar o porquê que a gente escolheu cada ponto, porque o leitor não conhece o rio que a gente está estudando, exceto rios muito grandes, que daí às vezes é mais fácil botar no Google e ter mais ou menos uma ideia da influência, mas às vezes, eu vou estudar o Rio Negro. Em que faixa do Rio Negro? Onde é que estão as principais influências que podem responder às variações das concentrações ou da caracterização de microplástica naquelas regiões? Isso a gente precisa sempre saber passar para o leitor de forma mais palatável, né? Assim, às vezes a gente fica tão acostumado com a região que você fala, não, todo mundo conhece aquele rio, eu já fui lá 20 vezes. Aí você fala, você, mas o restante nunca foi, né? Então, isso é um exercício bom para fazer. Tá certo, doutora. Obrigada. Imagina. Cassiana, tem pergunta do Leandro sobre corda. Corda. A corda não contamina a amostra? Contamina a amostra. Corda contamina a amostra, lógico. Dependendo da corda, contamina a amostra. O ideal seria aquela corda de sisal, né? Que a gente mesmo que contamine, a gente consegue depois, talvez, resolver nas etapas de preparo de amostra. E aí, quando não é possível, porque a gente já tem uma corda com uma cor tal, é padronizar o uso da corda, e aí, de novo, entra naquela situação que eu comentei lá no início do branco, de você não precisa evitar toda a contaminação, você precisa conhecer o que é o seu branco. Então, nesse caso, é só você descontar as fibras. Na nossa corda, por exemplo, tem fibra verde e vermelha. Então, o que entra de verde e vermelho em fibra ali, a gente não considera como parte da nossa amostra. A gente não consegue evitar, mas a gente conhece. O que não dá é para não conhecer o branco, porque aí você está inserindo um erro grave na sua análise, porque você acaba que na hora de analisar você não vai descontar, por exemplo, essas interferências que acabam sendo importantes, né? Uma perguntinha. Esse branco, como você faz? Porque você tem a corda. Você vai puxar o quê? Não, a gente só tira a cor da corda mesmo, Perfeito, nesse caso. perfeito. Ou seja, você elimina da análise tudo que pra pode considerar ser. Isso. Não é um branco, não é quantitativo, ou seja, entra Não. tantos. Como não tem como controlar, você tira. Aí, né, quando você estava falando, me veio a dúvida da bomba. Da bomba. Você falou da bomba. Que o Pedro é bom de bomba, né? O Pedro sempre defende bomba, né? O Pedro gosta de uma bomba, E aí eu fiquei na dúvida, como fazer branco de bomba? Porque o tubo é plástico. A mangueira é plástica. E o material, ele é particulado, ou seja, vai ter uma... Como é que chama? Vai ter um movimento de abrasão da mangueira. Esse não tem como controlar. Não. Porque a gente não sabe a cor da mangueira. Teria que comprar uma mangueira violeta, sei lá. Exato. E aí a gente consegue, entendeu? Assim, minimizar ou identificar melhor o branco, né? O seu branco. Porque essa é a sacada. Você uniformiza. A Manela acabou de falar aqui também. Não é? Ok, legal. Porque aí não tem branco, né? Tem coisa que não dá para fazer branco. Não tem,
esses experimentos todos de análise de microplástico em sangue, em fezes, em pulmão. Aliás, o Luiz Amato, que foi o primeiro autor daquele paper do Brasil de microplástico em pulmão, vai vir falar com a gente também, confirmou já. Legal. Depois eu passo a data para vocês, que eu estou louco para conversar com ele sobre controle de mesa de cirurgia. No caso dele era autópsia, né? Mas tem um outro de cirurgia. Mas legal, legal. Ou seja, tem lugar que você não tem conceitualmente como fazer branco, você só elimina. Sim, só elimina. Legal. No caso da bomba, daria para fazer alguma coisa do tipo passar uma quantidade de água do seu laboratório, mas um trampo fazer um controle, né? Daí sim. Passar uma suspensão de areia com água, controlar a quantidade de microplástico na areia, na água, fazer um experimento de abrasão para ver que tipo, e nunca, jamais será quantitativo, né? Ele vai ser qualitativo. Usando essa mangueira, sai esse tipo de fragmento. Esse tipo de fragmento que nem você fez. Está fora da minha análise. Está fora da análise. Legal. Jéssica levantou de novo. Professora, você faz algum branco do processo? Do processo de preparo de amostras. Aí a gente Como você faz? Deixa aberto lá um filtro na hora que você estiver manuseando a sua amostra. Vocês conseguiram fazer no laboratório algum espaço que seja, tipo, free, assim, de contaminação, meio que... Free não, né? Mas, assim, vamos pensar que tem um canto mais protegido, uma salinha mais protegida que a gente só faz microplástico lá dentro. E aí, a gente manipula tudo dentro de uma capela de fluxo laminar, dentro de uma sala, e aí a gente consegue controlar um pouquinho. A capela de fluxo laminar, ela não atrapalha quando ela joga o vento, assim, joga o ar positivo e não espalha as partículas mais leves? Não. Não? Quer dizer, até agora eu não vi... Entendi. Talvez um fluxo direcionado na sua amostra que tem fragmento seco. É isso, Jéssica? Tem que cuidar para isso. É porque assim, a gente tem uma capela de fluxo laminar, só que eu não tô trabalhando nela porque eu fiquei com medo disso acontecer e porque assim, a gente faz uma digestão Fenton. E aí trabalha com muito ferro. E essa minha amiga que trabalha nessa capela também, ela trabalha com ferro, só que em concentrações nano. Aí eu não quis trabalhar lá para não atrapalhar o trabalho dela. E aí eu peguei uma capela antiga que não era usada há uns 10 anos e reformei ela e tô usando ela como um espaço assim mais sei lá, para ter um controle de qualidade melhor, né, das minhas amostras. Já um começo. Porque era impossível trabalhar assim no laboratório, porque cada um vem com uma roupa de uma cor diferente e aí contamina tudo e... O que eu acho legal é você fazer um controle de cada etapa do seu processo. Então, por exemplo, a gente está agora vendo intestino de abelha. Então, tem uma etapa que a gente está tirando o intestino da abelha. Então, ali tem um controle. Aí vai ter uma etapa de digestão do intestino da abelha. Ali tem um controle. A gente tem a capela. É uma capela que a gente isolou para esse experimento. Está 15 dias essa capela, a gente pediu licença. Então a gente pegou... Sabe aqueles plásticos de filme de terror, quando o assassino vai matar alguém assim, num lugar, e joga sangue para todo lado, aí você tem que jogar uns plásticos pesados de açougue? Sim. A gente pôs isso também, para garantir que quando você tem que manusear, porque tinha que ter manuseio da abelha. Nesse momento é difícil fazer aquele manuseio bonitinho, com a capela baixada e tal. Então, tem aquilo lá para garantir. Eu comprei, eu comprei um tecido de algodão, ele chegou ontem, que eu vou colocar, quando eu for trabalhar, abrir a capela, eu vou colocar, tipo, ele em cima de mim, sabe? Legal, aí eu tô legal. pensando se eu trabalho com ele na cor cru, ou se eu faço um tingimento de roxo, o que vocês acham? Tem gente que faz tingimento de roxo, tem até descrição em paper. Falando que tinge roxo. E tem uma pessoa que eu acompanho no Twitter, de vez em quando ela posta, olha, eu aqui tingindo o avental de novo. E aí é a mesma coisa que a Cassiana falou. Apareceu fibra roxa, tira. Fibra roxa, não importa de onde veio, pode ter vindo de você. Então, e aí a gente tem...
eu deixo, então, um filtro lá onde eu vou trabalhar para fazer É esse o seu controle. branco. Isso. Tá bom. Isso, mas você tenta fazer. Eu sugiro você fazer um controle de cada etapa. Não só do. Quando você põe o controle, quando você põe o papel de filtro ali, aquilo é o controle do seu ambiente. Tá. Mas você tem o controle das suas etapas. Então você põe ali um controle sempre. E lembra que quando você tem uma capela, ela suga, né? Sim. Então provavelmente você vai usar ela desligada. Mas que essa aonde capela tá suga. estragada. Não, então, mas beleza. Mas você tem que lembrar que se suga é uma entrada para cair pó por deposição. Uhum. Porque, em geral, a capela fica aberta em cima. Aí, fecha por onde sugaria e está quebrado não vai sugar, ali é uma fonte de entrada também. A gente vai No tampar ambiente tudo. atmosférico. Você não tem uma Tampa tudo. sala fechada, você tem uma capela. Então, lá a gente fechou tudo por onde o ar sairia, a gente fechou a entrada. E depois, a gente fechou com fita adesiva. Aí depois a gente vai analisar a fita adesiva só de curiosidade, só para ver o quanto caiu mesmo, se esse controle foi um exagero ou não. E a gente está colocando não só papel de filtro, a gente coloca o adesivo também, uma fita adesiva, aí vai cair, a gente vai olhar depois no microscópio. E só de curiosidade a gente pôs na capela do lado, porque uma coisa importante é você ser rigoroso. Mas outra é poder medir o quão o seu rigor está sendo eficiente, ou necessário, de repente nem está, não sei. Eu acho que vai ser preciso, mas vai sendo neurótica. Quanto mais neurótica você for, melhor. Não é? Ó, então beleza. Mangueira, Carla mandou aqui. Ah, desculpa, você queria falar mais coisa, Jéssica? Não, prof, era isso mesmo. Legal. Obrigada. Ó, vou fazer o estudo comparativo entre água bruta captada para tratamento de água e a saída de tratamento. Nossa, muito legal, muito legal. Farei as coletas respeitando o tempo de retenção hidráulica da ETA. Como tem apenas um conjunto de peneiras disponível para coletas, o que você sugere para melhor limpeza do material para utilizar 2 tipos de amostragem? O ar comprimido funcionaria bem? Eu não sei se eu entendi. Você entendeu? Vai ter o ar comprimido lá disponível na estação para você fazer essa limpeza da sua. Você vai ter que ser bastante rápida com o seu conjunto de peneiras. O ideal seria você ter 2, pelo menos o da entrada e da saída, né? Aí, se você quiser repetir, seria o melhor para evitar contaminação. Porque o tempo de retenção é mais ou menos quanto tempo, né? Para você processar a sua amostra e... O da nossa ETA é 12 horas. 12 horas? Isso. Tá. Então você E coleta, tem leva pro laboratório. as curiosidades lá na ETA do ar comprimido. Daí até foi a minha orientadora que sugeriu, eu estava em dúvida se poderia utilizar. Olha, na água tratada, você não vai precisar do conjunto inteiro de peneiras. Você vai precisar só do último mesh. Então, eu evitaria, né? Assim, dificilmente você vai encontrar um microplástico de um tamanho... Eu já fiz alguns testes, já foi bem difícil de detectar alguma coisa aí. Então, você, principalmente, se passa pela... Como é que é a última filtração do processo de ETA? É por banco de areia? É por membrana? Se for por membrana, por exemplo, você não vai encontrar quase nada. Você pode levar só seu último mesh lá, né? E esse último é o mais difícil da gente manter limpo, né? Assim, porque você tem que esperar secar ele para depois remover toda a sua primeira amostra, né? Assim... Então, se der para investir... se der para investir, eu não diria nem, né, se fosse 2 conjuntos, melhor, mas pelo menos em a peneira do último mesh, né, do mesh menor mesh, para fazer a tratada, eu acho que já seria o suficiente, assim. Porque aí você evita contaminação, na verdade não vai ser nem contaminação, é mais perda, eu imaginaria, porque você tem um período curto para secar o seu conjunto, remover todas as suas amostras e voltar com ele para lá de novo, no jeito para fazer a próxima amostragem, entendeu? Ok, obrigada. Imagina. E na hora que você for coletar água bruta, também escolha um local para coletar
que represente o que você quer dizer. Então, assim, às vezes você vai coletar, por exemplo, tem estação de tratamento de água, a gente trabalha, né, já trabalhamos bastante em estação de tratamento de água, que tem uma torneira lá num dos controles e você pode coletar água bruta e tratada da torneira. Esse não é o melhor lugar de você fazer uma amostragem de água bruta, por exemplo. Eu estou fazendo diretamente no rio, num ponto antes até da captação, porque ele tem um canal que desvia do rio, e aí ali já não vai ser representativo, pegando no canal. Então, um ponto anterior, que até tem um acesso a um ponte, que daí facilita essa questão de coletar com balde. Né? Isso. E aí o que você vai falar essa análise, né, ou essa amostragem, ela está representando a água que entra na estação de tratamento de água. Porque se você coleta dentro da ETA, aí você dimensiona onde é que você está coletando dentro da ETA ou da ET, né? Assim, porque às vezes, por exemplo, quem vai fazer em ETE coleta pós-tratamento preliminar, porque é o que quer saber mais. Tudo bem, mas precisa justificar isso e colocar bem claro. O melhor seria ir para o rio mesmo, né? Aí você dimensiona e você representa melhor, né? O que tem no rio e qual é o processo que a ETA está fazendo, se é eficiente para remover aquilo que tem no rio que está chegando na ETA, né? Porque daí você engloba o processo todo. E ainda eu tenho mais um agregado no trabalho, que é fazer a verificação da influência de precipitação nesse quantitativo, para ver se em período de precipitação, um acumulado maior, vai ter mais quantidades, né, se for detectado, diagnosticado. Você fala no período de chuva? Isso. Porque aí eu tenho que relacionar por causa do meu curso. Né? É obrigatório fazer uma relação com o meio ambiente, com o clima, né? Então, eu tenho que fazer a variação da precipitação. Então, a minha experiência seria para você, nesse caso, na hora de escolher as datas das coletas, ou a maneira como você está discutindo essa questão, é você considerar a pluviosidade não só em quantidade, mas em intensidade de chuva. Porque uma coisa é chover garoar ou chover fraco, encher o rio, e isso mudar o processo. Outra coisa é chover uma tempestade que vai mexer o rio inteiro, sedimento, etc., e vai dificultar o processo de tratamento de água na ETA. E aí a eficiência de remoção vai ser diferente, não por conta do volume de chuva. Então, assim, pode chover 200 milímetros, mas se esses 200 milímetros choveu durante um mês inteiro, o rio se manteve relativamente tranquilo, vamos pensar. Mas se choveu 200 milímetros no final de semana, o rio está todo zoado, a ETA vai ter um trabalho enorme para tratar essa água, e essa remoção de microplástico pode ser afetada nesses períodos em que tem essa tempestade. Então, assim, é difícil de dimensionar, mas é uma questão de que, na prática, isso varia muito na hora que a gente está respondendo. Então, às vezes você nem pensa nisso, né? Aí faz uma coleta com chuva, pouca chuva, e com chuva, muita chuva. E os resultados não batem. É por conta dessa questão que está bem relacionada e que precisa ser considerada. Porque muda o processo da estação completamente durante os períodos de chuva forte, assim. Não sei se você já está acostumado a trabalhar com estação de tratamento, né? Mas isso é uma coisa que a gente sempre considera quando está avaliando eficiência e etc. Na realidade, eu trabalho fazendo análise da água, né? Trabalho no laboratório fazendo controle de qualidade dentro da estação de tratamento. Dentro da estação. Então, você já está acostumada com essa dinâmica de que quando chove muito, o processo... Isso precisa ser considerado nesse seu caso, por exemplo, né? E às vezes a variação é tão rápida que nem choveu no local, mas chove lá na cabeceira do rio e instantaneamente já muda a qualidade da água. Já muda. O legal aí seria tentar achar alguma correlação aí com algum outro parâmetro que você pudesse dimensionar aí para fazer, das análises que vocês já fazem de rotina, para balizar os seus resultados no final. Eu acho que isso é importante. Assim, alguma análise, se você faz toque, por exemplo, ou se faz condutividade ou turbidez, e depois correlacionar, sabe, com o seu resultado. Aí, porque daí você...
É uma forma de você meio que mostrar em números, para quem não conhece o rio ou não conhece o processo, como é que está a situação do rio naquele momento que você está fazendo esse tipo de análise, entendeu? Eu até tinha relacionado alguns parâmetros para fazer em campo, como tem o medidor multiparâmetro, então é melhor ter dados sobrando e depois ser descartado. Isso, né? Então, turbidez também, quando tem condições de fazer oxigênio dissolvido, a condutividade é o mesmo equipamento que consegue fazer com multiparâmetros. Então, eu tinha relacionado, vou fazer esses parâmetros, depois eu vejo que eu vou trabalhar na estatística e descarto ou não descarto. É isso mesmo. Ó, gente, eu fechei aqui o chat. Obrigada. Obrigado, Carla. Eu fechei o chat para a gente conseguir terminar a aula, então vou fechar, já fechou as perguntas aqui. A Emanuele perguntou se refere à cor violeta ou roxo, depende do que você quiser, depende de quanto dura mais, quanto mais durar melhor. O Leandro perguntou, poderia comentar um pouco sobre coleta de sedimentos de reservatórios? Para fazer microplástico é igual a gente coleta sedimento para qualquer outro tipo de análise. Sim, você usa o amostrador, né, que é o melhor, e coleta o tanto de sedimento que é igual para fazer metal, para fazer qualquer outra coisa que a gente está acostumado a fazer com análise de sedimento. Legal. E a Emanuele levantou a mão. E aí a gente encerra, para a Cassiana poder almoçar. Gente, como esse assunto rende, né? Se a gente passar o dia inteiro aqui, vai ter pergunta o dia inteiro rolando. Eu queria só voltar na questão da contaminação rapidinho, uma dúvida que eu fiquei, porque na aula de contaminação, o professor Walter comentou que a capela ela é um potencial risco de contaminação se ela ficar ligada direto, né? Sem necessidade, a gente com as amostras lá dentro. Vai ter um momento que a gente vai ter que ligar a capela quando estiver trabalhando lá com os ácidos para fazer a digestão, né? Como o KOH, por exemplo. Aí a gente deixa lá o filtro aberto na plaquinha para testar essa contaminação lá. Aí a minha pergunta é no sentido mais químico, assim, que eu não entendo. Por exemplo, se a gente estiver fazendo uma digestão com peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é necessário deixar a capela aberta? Ela tem algum risco químico potencial, assim, para a gente aspirar alguma coisa? Ou a gente pode trabalhar com filtrar essas amostras com peróxido ali dentro da capela, que é aquele sisteminha fechado ali, para evitar a contaminação externa, com ela desligado? Dá certo? Peróxido é sempre bom deixar a capela aberta, a capela ligada. Ligada? Tanto o peróxido como o KOH, os dois precisam estar com a capela ligada para trabalhar com esses dois reagentes, né? Também, né, assim, seria não bom. Não dá para abrir mão. Tá bom, obrigada. Como química falaria que não, Tá. É porque a gente usava oxigenada, sei lá, para pintar cabelo, para fazer várias coisas, então eu imaginei que poderia fazer também com a capela desligada. É verdade. Ontem eu dei uma aula de laboratório para os alunos da engenharia de alimentos, e aí a amostra que eles precisavam fazer análise era vinagre, e o vinagre de cozinha, e o vinagre estava na capela. E aí me perguntaram por que o vinagre estava na capela, né, assim, então é a mesma razão ali, né, assim, tipo, o mesmo motivo, é melhor que, é outro ambiente, né, assim. Por exemplo, eu tô só para comentar essa experiência com o intestino de abelha, que a gente está tentando controlar muito o sistema, porque é muito pequeno, os resultados precisavam ser confirmados com um rigor maior. E aí a gente não está usando e a digestão está sendo feita lá. Aí a gente está colocando no Eppendorf uma tampinha, uma tampinha tipo... Nem sei se o aluno está aqui, o Boeing está aqui, ele encontrou. Uma tampinha, o Boeing está aqui, criação do Boeing. É uma tampinha tipo tampinha de panela de pressão, que conforme vai aumentando a pressão, ela dá uma subidinha, aí alivia e desce. Para poder garantir que não tem entrada dentro do Eppendorf, que tem que ser num Eppendorf e tal. E aí, em relação à capela, a gente não pôde ligar, mas eu acho que é perigoso mesmo, porque por mais que seja o KOH não seja volátil e água oxigenada a gente usa de boa, sempre que você tem um sistema que forma bolha, você tem o colapso da bolha.
E o colapso da bolha, invariavelmente, envolve formação de aerossol. E quando você tem formação de aerossol, você tem o aerossol podendo entrar no seu nariz. Então, é relevante? Não sei. Mas se tem bolha, você tem que fazer capela, mesmo que você trabalhe com não voláteis. Mas no nosso caso, a gente optou não fazer, porque a gente não consegue, mas aí a gente tem aquela parede de plástico de filme de assassinatos. E aí dá uma ajudada, mas é uma opção que você faz, não deveria, né? Por isso que o fluxo laminar é legal, mas o fluxo laminar também, né? Você está jogando para fora. Forma um aerossol lá dentro, está indo para cima de você, de qualquer jeito. Então, usa os seus EPIs. Uma dúvida, no caso da capela de fluxo laminar, ela não tem um filtro muito sensível para esse tipo de reagente, não estraga? Não, porque vai para dentro, né? Vai para dentro, Ele não pega, o que ele está fazendo é jogar para cima de você, que é pior. Entendi. O fluxo laminar, ele protege muito a sua reação, mas ele ataca você. Aí tem que ver o que é mais valioso para você, a sua reação ou você mesmo, aí você decide. Entendi. Obrigada, então, Cassiane. Imagina. Acho que não tem mais pergunta. No fim das contas, a gente perdeu o público, porque foi lá para o Wonder e não foi bem sucedido. Mas nós gravamos, aí depois eu pergunto para a Cassiana se ela autoriza divulgar a gravação. Nem perguntei antes. Pode divulgar, Cassiana? Estou forçando a Cassiana aqui. Pode. Mas o pessoal queria mesmo. Eu recebi vários pedidos para gravar a conversa com você, porque muita gente não podia ficar. Então tá bom. Cassiana, a gente agradece. Imagina, pessoal, foi um prazer, Capi. Mandem agradecimentos. A Jéssica levantou a mão aí. Quer fazer alguma pergunta final, Jéssica? Levantei? Acho que não. Nossa, eu levantei sem querer. Obrigada, professora, por tudo. Abram o fone, a câmera e deem um muito obrigado aqui para a Cassiana. Bom minha carinha de vocês. Obrigada, professora. Bom curso para vocês. Foi muito rico. Cassiana, muito obrigado, viu? Capi, a disciplina está à sua disposição. Obrigada. Valeu. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Deixa eu parar de gravar aqui. Eu não consigo parar de gravar porque... Tá aqui. Show de bola.